Olá, pessoal! Vamos agora iniciar então o nosso curso de equações diferenciais. Vamos estudar 2/3 do curso vai ser sobre equações diferenciais ordinárias e o último terço com equações diferenciais parciais. Nessa primeira aula, a gente vai então introduzir alguns conceitos básicos e também classificação, alguma coisa sobre classificação das equações diferenciais. E também vou aproveitar para mostrar para vocês alguma situação em que aparece uma equação diferencial e para vocês poderem ver como pode surgir uma equação diferencial e também como se interpreta não só a equação, como as suas soluções. Então, esse é o objetivo também dessa primeira aula, até para motivar vocês ao longo de todo esse curso. Bom, então vamos lá. Aqui nós temos, então, a nossa primeira aula de introdução para as equações diferenciais. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, é claro, é entender o que é uma equação diferencial. Nosso conceito aqui é muito simples. Uma equação diferencial é evidentemente uma equação, ou seja, algo que tem sinal de igual, né? E essa equação precisa conter derivadas de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma ou mais variáveis independentes. Então, eu já estou dizendo aqui que precisamos ter derivadas e se eu fizer a pergunta derivada de quem, será então de uma variável dependente e em relação a quem, será então uma variável independente. Então, é isso que está escrito aqui. Variável dependente é a variável cuja derivada aparece na equação diferencial, pode ser uma ou mais do que uma numa mesma equação. E variável independente é variável em relação à qual aparece alguma derivada na equação diferencial. Muito simples, nós vamos em seguida já ver isso em alguns exemplos. E a nossa primeira grande classificação, que é em equação ordinária e equação parcial, tem a ver com o número de variáveis independentes. Se eu tiver uma única variável independente, será uma equação ordinária, e se tiver mais de uma variável independente, será uma equação parcial. Isso aqui é muito fácil de entender, até esse nome tem a ver com o tipo de derivada que vai aparecer na equação diferencial. Por quê? Porque se eu tiver uma única variável independente, em geral é x, essa variável independente, então a gente vai dizer que tem uma função y de x e que vai originar derivadas do tipo dy dx, d2y dx2, né? Primeira ordem, segunda ordem, bom, e assim por diante. Mas sempre derivadas ordinárias, né? Derivada de primeira ordem, derivada de segunda ordem, etc., sempre ordinárias. E por isso o nome é equação diferencial ordinária. Se eu tiver mais de uma variável independente, por exemplo, digamos que eu tenha uma função de x e de y, se eu quiser me referir às derivadas, eu vou ter que dizer com relação a qual variável eu estou derivando. E aí eu vou usar derivadas parciais. Du dx, du dy, ou derivadas de segunda ordem, d2u dx2, enfim. Diversas derivadas aqui, claro, mas sempre derivadas parciais. Por isso, a equação diferencial vai ser chamada equação diferencial parcial. Então, quanto ao número de variáveis independentes. Outra coisa que é importante é a ordem de uma equação diferencial. Nós vamos começar por estudar as equações ordinárias de primeira ordem e depois nós vamos passar para as de ordem maior do que 1. E o que é a ordem de uma equação diferencial? É a ordem da derivada de mais alta ordem que aparece na equação. Então, se eu quiser representar uma equação
de ordem n, significa que a derivada de mais alta ordem que aparecerá vai ter que ser de ordem n. E aí a gente costuma representar assim, dizer que tem uma função, estou falando de equação ordinária, né? Então, a variável independente a gente chama de x, a menos que tenha algum outro significado. A dependente é y, e aqui as derivadas, y' é isso aqui, né? dy dx, y das linhas, né? As derivadas de y em relação a x. E aqui subentende-se que a de ordem mais alta é essa que aparece por último, aqui nessa forma, que significa que é ordem n. Então, isso é a ordem de uma equação diferencial. Vamos ver exemplos aqui. Coloquei aqui 5 equações para a gente verificar qual é a variável dependente, qual é a variável independente, se é ordinária, se é parcial e a ordem, né? Que é o que a gente já viu. Então, aqui, por exemplo, uma equação tem aqui dp/dt igual a 0,06p. A gente daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre essa equação. Mas o que nós temos aqui? P variável dependente, porque é derivada de P que aparece. E depois, derivada em relação a quem? A T. Então, T é variável independente. A equação é ordinária, porque só tem uma variável independente. E a de ordem 1, porque a ordem mais alta é 1. Da mesma forma aqui, nós temos Y como dependente e P como independente. Aqui, Q como dependente e T como independente. Aqui, bom, essas três aqui são de primeira ordem. Aqui aparece já uma derivada de segunda ordem, que vai dar a equação, então, de ordem 2. Até aqui, essas 4 equações são equações ordinárias. E aqui eu tenho função de duas variáveis, x e y são as variáveis independentes. Então, essa é uma equação parcial e é de ordem 2. Bom, além de ordem, é importante a gente saber também linearidade, quando é que uma equação é linear, porque também métodos diferem se a equação for linear ou não. E depois nós vamos ver ainda se a classificação das equações lineares. Então, primeiro, o que é uma equação linear? Então, aqui eu estou escrevendo uma equação, então, da forma bem geral, de ordem n, como a gente acabou de ver, e ordinária, tá? Então, ordinária de ordem n aqui. Quando é que ela é linear? Se essa função f for uma função linear de y e das derivadas. Vejam que é só y que interessa. O x não vem ao caso qual é o formato sob o qual aparece a variável independente x. Então, é importante que eu tenha um termo linear em y, que está aqui, um termo linear em y', um termo linear derivado de ordem n menos 1 e um termo linear de ordem n. Então, quando é termo linear em cada uma dessas, tem que ser vezes uma função qualquer de x. Mas também eu posso ter um termo que não tenha nem y e nem as derivadas. E, em geral, esse termo, em vez de deixar tudo do lado esquerdo igual a zero, em geral, esse termo se deixa do lado direito. Esse é o termo independente de y e as derivadas. Então, aqui nós temos, se passar tudo para o lado só, essa função f, que vai ser linear em y e nas derivadas. Se vocês olharem agora de volta essas equações todas que estão aqui, são todas lineares, porque os termos são lineares na variável dependente e nas suas derivadas, ou não contém. Por exemplo, aqui, vocês têm um termo linear na derivada primeira, um termo linear no y, e essa parte aqui toda são termos que não contêm a derivada. É o termo independente, nem y, ou seja, aqui no caso é q, né? Não contém nem q e nem as derivadas de q. É um termo independente da variável dependente, que naquele caso lá é q, e das suas derivadas. Por exemplo, aqui, outro exemplo, y função de p. Esse p mais 3 aqui é uma variável independente, então a forma sobre a qual aparece não importa. Esse termo é um termo linear em y, que é a variável dependente. Tá? E aqui é um termo linear na derivada primeira. Bom, então, isso sobre linearidade. A classificação é a seguinte. Essas funções de x que multiplicam y e as derivadas são denominados coeficientes da equação linear. Se todos forem constantes, a equação é dita uma equação linear a coeficientes constantes. Caso contrário,
equação linear a coeficientes variáveis. Esse é um critério de classificação. E o outro critério de classificação é de acordo com esse termo b de x, o termo independente. Se ele for identicamente nulo, é uma equação linear homogênea, e se não, é linear não homogênea. Então, a gente tem a coeficientes constantes homogênea, a coeficientes constantes não homogênea, a coeficientes variáveis homogênea e a coeficientes variáveis não homogênea. São 4 tipos, então, distintos, né? Porque são 2 critérios que não têm independentes um do outro. Então, a gente pode aplicar isso aqui, nessas 4 equações que eu escrevi aqui. A primeira é linear, homogênea, porque o termo que não tem nem y nem as derivadas é nulo. E coeficientes variáveis, porque tem 2x aqui multiplicando o y, né? Então, é um coeficiente variável. Da mesma forma, 4x2 aqui é um coeficiente variável, de novo, linear homogênea. Aqui, a gente tem uma equação que não é linear, porque esse produto y por y' não é um termo linear, nem em y, nem em y'. Então, esse aqui não é um termo linear, portanto, nem cabe a gente tentar classificar o tipo de linearidade, porque não é linear, né? E assim como essa última também não é linear, porque y' elevado ao quadrado, então impede que eu fale que essa equação seja linear. Bom, aqui eu sugiro que vocês voltem para cá e olhar para essas equações lineares, classificá-las em coeficientes constantes, coeficientes variáveis, homogênea ou não homogênea. Agora eu quero falar um pouquinho mais sobre aquela primeira equação que estava naquela tabela, tá? dp dt igual a 0,06p. O que eu tenho aqui, tá? Eu resolver essa equação vai ser descobrir qual é a função p de t, tal que sua derivada, agora vamos lembrar lá do cálculo 1, isso aqui é taxa de variação, ou seja, p é função de t e a taxa de variação de p em relação a t tem que ser igual a 0,06p. O que significa isso? Que tipo de aplicação eu poderia ter com uma equação desse tipo? Então, vejamos. Primeiro, vamos entender o que significa esse 0,06p. Eu escrevi aqui que nós queremos determinar p de t, que varia uma taxa de variação igual a 6% do valor de p por unidade de tempo. De onde é que eu tirei isso? Vamos fazer uma coisa que é muito interessante sempre, que é o que eu chamo aqui análise dimensional. Vamos olhar a dimensão de cada elemento aqui na minha equação diferencial. Quando eu escrever colchete de alguma coisa, significa dimensão do que está aqui dentro, ou unidade, tá? Então, por exemplo, uma possibilidade. Se P for uma população, então como é que eu meço a população? Número de indivíduos, num determinado instante. A população varia com o tempo. E aqui diz que a taxa de variação dessa população com o tempo é 0,06p. O que significa isso? Que ela varia 6%, isso aqui é 6 sobre 100, 6% do valor de P. Mas é claro que isso só faz sentido se eu disser em quanto tempo tem essa variação, né? Essa taxa de variação é 6% do valor de P por unidade de tempo. Uma maneira é entender que só faz sentido mesmo se for por unidade de tempo. Mas a outra maneira é fazer uma coisa mais metódica, que é olhar o seguinte. A unidade que eu tenho do lado esquerdo da equação é a unidade da derivada, né? Então, a unidade da derivada é a unidade do P dividido pela unidade do T. Ou seja, isso aqui é indivíduos por unidade de tempo. Seja lá qual for, tá? Ano, mês, enfim. Indivíduos por unidade de tempo. Então, aqui desse lado direito, eu também tenho que ter indivíduos por unidade de tempo. Mas vejam que o P já está aqui. Indivíduos já tá aqui na letra P. Então, o que sobra para o 006? Sobra apenas o por unidade de tempo, né? Então, 006 é o por unidade de tempo, e é isso que eu escrevi aqui.
é inverso da unidade de tempo, é por unidade de tempo. Então, a taxa de variação da população é 6% da própria população por unidade de tempo, por ano. Uma outra aplicação dessa mesma equação poderia ser o que eu escrevi aqui, uma conta de previdência privada que pagasse 6% de juros ao ano compostos continuamente. Já vou falar do continuamente, mas eu quero mostrar aqui, primeiro, insistir nesse 6% de juros ao ano. O que significa? Agora eu estou falando de uma conta de previdência privada, então a unidade do P não é mais indivíduos, é reais ou dólares, enfim, qualquer moeda. E o T, como eu estou falando aqui de juros ao ano, eu estou dizendo que aqui eu estou medindo as coisas por ano, né? Então, a unidade do tempo é ano. E aí, de novo, a equação aqui seria, do lado esquerdo, derivada, reais por ano, o P seria reais e o 0,06 é o 6% ao ano. Ela paga 6% de juros ao ano, que significa a derivada é positiva, porque ela paga, vai aumentar, né? Derivada é positiva e o valor da derivada é 6% ao ano. Bom, esse compostos continuamente, essa palavra continuamente está aqui pelo seguinte: se vocês lembram do cálculo, derivada é uma coisa que a gente só pode falar com variáveis contínuas, né? Então, para poder nos permitir que falemos em derivadas, é preciso que as variáveis aqui sejam contínuas. Senão as equações não poderiam estar envolvendo derivadas. Bom, agora a gente então já sabe o que é uma equação linear, a gente já sabe que é uma equação diferencial ordinária e uma equação diferencial parcial. Vamos falar em solução de uma equação. O que é a solução? O que eu quero encontrar? O que eu quero fazer? Eu quero resolver. O que significa resolver? Chegar numa solução. Que tipo de solução eu vou poder obter? Então, aqui eu vou falar das equações ordinárias, tá? Nosso curso, só lá na terceira parte, da última parte, das 3 partes, 2/3 vão ser ordinárias e 1/3 vai ser parciais. Lá eu volto a falar das parciais. Agora, daqui para frente, durante 2/3 do curso, nós vamos trabalhar só com equações ordinárias. Então, aqui, solução de uma equação ordinária. Uma equação ordinária, bom, primeiro, é uma relação entre as variáveis que não envolve derivada, é claro, né? Porque enquanto envolver derivada, eu não vou ter uma solução, eu vou ter uma equação diferencial, né? Tem que satisfazer a equação diferencial no intervalo de definição dela, tá? Agora, tipos de soluções. Pelo que eu escrevi aqui, eu tenho solução geral. Pulou lá para o final do arquivo, deixa eu voltar aqui. Eu tenho solução geral, tenho solução particular e também vai ter solução singular, que depois eu vou falar. Solução geral. Então, primeiro tem que ser solução, ou seja, tem que satisfazer isso que está aqui. Mas, além disso, tem que envolver um número de constantes arbitrárias essenciais igual à ordem da equação diferencial. O que significa? Bom, constante arbitrária quer dizer constante qualquer, tá? Qualquer valor, constante qualquer. Mas essenciais significa que eu não posso reescrever a expressão com número menor de constantes. Por exemplo, tá? Se eu escrever aqui C1x mais C2x, isso aqui, essas duas constantes são arbitrárias, mas não são essenciais, porque a informação que eu tenho aqui é a mesma que eu teria se eu botasse simplesmente um C vezes x. Então, C1x mais C2x não serve para a solução geral de uma equação de segunda ordem, porque para a equação de segunda ordem eu tenho que ter duas constantes arbitrárias essenciais. Eu preciso ter um número de constantes arbitrárias essenciais igual à ordem. Mas serviria para uma equação de primeira ordem. Agora, graficamente, se eu tenho constante arbitrária, seja lá que número de constantes eu tiver, eu não tenho uma única curva, né? Eu vou ter um número infinito de curvas, porque para cada escolha da constante, que é qualquer aqui, eu tenho uma possível solução, né? Então, por isso, eu aqui vou ter uma família de curvas.
cada escolha de constante, valor para constante, é uma curva dessa família. Aí sim, uma curva dessa família, um membro dessa família, a gente chama de solução particular. Então, solução particular não tem constante arbitrária e pode ser obtida da solução geral, dando um valor para a constante que aparecer, ou para as constantes que aparecerem na solução geral. Aqui temos exemplos. Depois eu vou falar com mais detalhe dessa última aqui. Uma equação de primeira ordem, uma constante arbitrária essencial aqui, esse C. Aqui eu digo verifique por quê? Porque vocês não sabem encontrar ainda a solução geral. Os métodos vão nos ensinar a encontrar a solução geral, mas aqui nós podemos verificar. Verificar significa o quê? Tem que satisfazer a equação, como a gente já viu. Não pode ter derivada, como a gente já viu. Tem que ter um número de constantes arbitrárias igual à ordem. Tá tudo bem. Aqui também é a mesma coisa. Uma constante para uma equação de ordem 1. E satisfazer a equação significa, se eu substituir o Q aqui por essa expressão toda e, consequentemente, a derivada pela derivada disso aqui, eu vou obter aqui, assim, uma identidade, tá? Desde que vocês façam essas contas, isso vale para qualquer solução que eu queira verificar, tá? Agora, soluções particulares é qualquer solução que eu escreva, ou seja, que vem daqui da solução geral, dando um valor, que eu escolhendo o valor para a constante C, vai ser uma solução particular. Então, aqui eu escolhi menos 5, menos 20. Mesma coisa aqui. Nessa aqui eu escolhi 10 mil, né? Aqui eu escolhi 0 para do meio aqui. A outra eu escolhi menos 10 mil. Né? E essa última aqui, que é uma equação de segunda ordem, vai ter duas constantes arbitrárias. Elas são essenciais aqui. Não tem como escrever essa expressão com menos constante do que duas, tá? Uma não é, seno de 3t não é uma constante vezes a cosseno, não tem como juntar. São duas constantes arbitrárias essenciais, que dá bom, tá certo, vale para uma equação de segunda ordem. A gente pode verificar simplesmente substituindo o x por toda essa expressão, e aqui a derivada segunda dessa expressão. Vocês vão obter uma identidade. E aqui eu fiz escolhas para as duas constantes. Cada par de constantes de valores que eu escolhi aqui, eu tenho uma solução particular diferente. Então, aqui, por exemplo, 2 para C1 e 1 para C2. Aqui, C1 igual a menos 1, C2 igual a 0. A outra aqui, C1 igual a 0, C2 igual a 4. É assim que eu escrevi essas aqui. Bom, então, isso é solução geral, isso é solução particular, e eu disse que também tem solução singular. Singular não é qualquer equação que tem. Solução singular, ela não vai ter constante arbitrária e ela não faz parte da família de curvas representada pela solução geral. Ou seja, ela é uma solução, mas ela não pode ser obtida a partir da solução geral. Vamos ver exemplos. Não é qualquer equação diferencial que tem. Então, é isso que eu escrevi aqui. Ó. É uma solução que não contém constante arbitrária e que não pode ser obtida a partir da solução geral. Vejam, aqui um exemplo. A equação diferencial está aqui. dx dt igual a x menos 2, x vezes x menos 3. A solução geral vocês podem verificar, porque vocês não têm ainda como encontrar, mas substitui isso aqui no lugar de cada x e substitui a derivada de x de acordo com a derivada dessa expressão toda e vocês vão chegar numa identidade. Façam isso. Agora, eu estou afirmando aqui que x igual a 2 é a solução singular. Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que x igual a 2 também é uma solução. Isso é fácil de ver, né? Que x igual a 2 dá 0 do lado de cá, né? E do outro lado, derivada de 2 é 0 também, então é uma solução. Agora, por que ela é singular? Porque ela não sai daqui. Não existe valor de C que colocado aqui me leve para o resultado 2, que eu estou querendo dizer que é a solução. É a solução, vocês já viram que é. E vejamos que não tem C, a gente faz assim. Coloca o 2 aqui e pega essa expressão, coloca aqui do lado e vê se consegue chegar num C. Tá? Se multiplicar aqui, fizer a álgebrazinha que está aqui, vocês vão ver que esse termo aqui cancela com esse aqui e dá 2 igual a 3, que é impossível. Portanto, a gente está buscando uma coisa que não existe. Não existe C que leve daqui para x igual a 2. Eu aqui fiz um gráfico, e vocês podem refazer esse gráfico, a partir da solução geral, eu escolhi valores.
C igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. O 0, por exemplo, dá para ver de cabeça, 0 vai dar 3 sobre 1, que é 3, que é essa reta aqui. E o resto são as outras curvas que vocês têm. Não tem x igual a 2 aqui, porque eu desenhei aqui soluções particulares, as que saem da solução geral. Se eu tivesse que desenhar todas as soluções, eu desenharia separado a x igual a 2, mas não sairia da equação que define a família de curvas, porque ela não faz parte da família. Aqui tem um outro exemplo, mesmo tipo de coisa, v igual a 1 meio satisfaz a equação, dá zero dos dois lados. Essa aqui é a solução geral que vocês podem verificar. E v igual a 1 meio não sai daqui. De novo, se eu colocar um meio aqui e tentar achar um c, eu não acho c nenhum, tá? Aqui vai dar menos 1 igual a 0 também, que é impossível, portanto, não existe esse c que eu estaria buscando. E aí eu deixo para vocês fazerem o gráfico de algumas curvas, da solução, e que vocês vão ver que essa 1 meio não faz parte da família representada pela solução geral. Aqui tem um outro exemplo para vocês fazerem também, onde eu estou pedindo para verificar a solução geral. E também estou dizendo aqui que x igual a menos 2 não faz parte dessa família de curvas aqui, mas é uma solução. Deixo para vocês verificarem isso. E aqui um número 4, que também é a mesma coisa. A solução geral aqui dá para ver fácil que é uma família de retas, porque é uma constante vezes x, menos a mesma constante elevada ao quadrado. No entretanto, y igual a x ao quadrado sobre 4, que todo mundo sabe que é uma parábola, dá para mostrar que satisfaz a equação diferencial, portanto, é uma solução, e não faz parte da família de curvas, claro, né? Porque é uma parábola. Mas eu sugiro que vocês depois façam o gráfico de várias das retas que estão aqui, e também o gráfico dessa parábola para enxergar por que essa parábola a gente diz que é um envelope dessa família de retas, tá? Fazendo o gráfico, vocês vão enxergar. Bom, agora ainda quero, até o final dessa videoaula, falar um pouco mais daquela equação que estava aqui, ó. Naquela tabelinha, aqui, essa aqui. Eu disse que eu ia voltar para ela. Eu quero voltar para essa equação para mostrar uma aplicação dessa equação. Aqui não é uma interpretação com taxa de variação, porque é uma equação segunda ordem. Mas nós vamos ver uma aplicação que vocês todos conhecem e que é a seguinte. Bom, primeiro, tá? A solução geral, eu já tinha escrito lá em cima que podiam verificar que era isso daqui. Isso aí vocês depois já fizeram lá em cima. Agora, aqui eu quero explicar a aplicação. Vamos supor que eu tenho aqui tem uma superfície horizontal, aqui uma superfície vertical, aqui um objeto de massa M, preso na extremidade de uma mola, e a outra extremidade da mola está lá na parede. O que eu vou fazer aqui? Está tudo paradinho, isso aqui é uma solução, uma situação de equilíbrio. Mas se eu puxar esse objeto para fora, por exemplo, aqui, o que vai acontecer? A mola vai fazer uma força sobre o objeto no sentido de levar de volta para a posição de equilíbrio. A mesma coisa se eu comprimir aqui, a mola vai fazer uma força no sentido de levar de volta para o equilíbrio. Ou seja, se eu agora vou botar um eixo X aqui, vou botar a origem aqui, o zero do X é na posição de equilíbrio. Se eu puxar, eu tenho um X positivo, se eu comprimir, eu vou ter X negativo. E a força é sempre no sentido contrário ao X que eu fiz. Ou seja, se o X for positivo, a força é para lá, né? Se o X for negativo, a força é para cá, ou seja, sinal contrário. Por isso, bom, isso aqui é força feita por que vocês todos já estudaram na física, é menos K vezes X, onde K é a constante de elasticidade da mola, ou constante elástica, que é um valor positivo. Então, como é que eu fiz? De onde é que surgiu a equação diferencial? Segundo a lei de Newton, força resultante, que é menos Kx, igual a massa vezes a aceleração. A aceleração é a derivada da velocidade e a velocidade, por sua vez, é a derivada do x, da posição. Então, por isso que aqui acaba dando a aceleração é a derivada segunda de x em relação a t. Então, se passar tudo para um lado só e dividir ainda por m, está aqui a equação idêntica àquela que eu tinha antes, só que antes eu tinha um 9 aqui. Eu tinha um 9 aqui. Ou seja, se vocês imaginarem uma situação onde
K sobre M é 9, é aquela equação lá, cuja solução geral a gente escreveu com 3, né? Mas aqui eu posso pedir para vocês verificarem que, em vez de 3, no caso de K sobre M, é cosseno da raiz de K sobre M que multiplica T e seno da raiz de K sobre M que multiplica T. E essa expressão vai verificar a equação diferencial com duas constantes arbitrárias essenciais, portanto, é a solução geral. Agora, vamos analisar um pouco mais isso daí. Lá, vamos comparar com o que vocês estudaram, que vocês já sabem da física. Análise dimensional. Isso aqui, já que eu falei disso antes, vou falar aqui de novo. Se eu estivesse usando o sistema internacional de medida, eu vou ter o X em metros, o T em segundos, isso aqui seria metros, o T em segundos, a massa em quilogramas, o K é o que multiplica X, é a força, isso aqui tudo é Newton, e como o X é metro, então aqui é Newton por metro. O ômega é a raiz de K sobre M, pega a unidade do K que está aqui, a unidade do M, e faz essa conta, raiz quadrada. Vou deixar que vocês façam. Vocês vão encontrar aqui inverso de segundo. Aliás, é bom vocês gravarem que sempre que tiver cosseno, seno, exponencial, o que tem aqui, o argumento dessas funções é sempre adimensional. Então, se aqui tem um tempo, o ômega tem que ser inverso de tempo, tá? Bom, o C1, o cosseno é adimensional. Então, o x é C1 vezes uma coisa adimensional, então o C1 tem que ser a mesma coisa que o x. Metros também. Mesmo raciocínio para dizer que o C2 também é metros. Bom, completei já aqui. Agora, aqui eu tenho duas constantes arbitrárias. Na situação específica, a gente pode ter condições iniciais que significa conhecer o deslocamento inicial, x quando o tempo é zero, e a velocidade inicial, a derivada de x quando o tempo é zero. Isso aqui é uma notação, x ponto é uma notação para velocidade, que é comumente usada em problemas de mecânica. Então, aplicando, impondo essas condições iniciais, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha expressão para o x de t, vou substituir o t por zero e vou dizer que tem que dar x0. Então, x0 vai ter que dar C1, cosseno de zero que é 1, e seno de zero é zero. Então, x0 é C1. É isso que está escrito aqui. Okay? A outra condição inicial, eu derivo o meu x em relação a t, a derivada disso aqui, esse termo vai acabar dando seno, que vai se anular quando o tempo é zero. Esse aqui vai dar cosseno com ômega na frente, e o cosseno de zero é 1, então vai ficar com ômega na frente do C2 igual a V0. Então, o C1, em função de condições iniciais, agora tem um significado, que é a posição inicial, e o C2 também tem um significado, que é o V0 dividido por ômega. E a solução particular, então, que eu estou calculando, né, com aquelas condições iniciais, em vez de C1 e C2, isso aqui agora é x0 e V0 sobre ômega. E, bom, aqui eu disse para pedir para verificar, a unidade do x0 é mesmo unidade de x, que é metro, então tá certo. E aqui a unidade do C2 também, velocidade sobre ômega, desde que vocês façam, vai dar metro também. Bom, mas aí, o que a gente fez? A gente escreveu o seguinte, que é a equação diferencial mais as condições iniciais, a gente chama isso de problema de valor inicial, tem esta solução, foi isso que a gente acabou de ver. E eu quero comparar isso com o que vocês sabem da física. Não é assim que vocês veem na física. Na física, esse problema massa-mola com a oscilação, denominado oscilações livres, porque não tem força externa, só tem a da mola, e não amortecidas, porque eu não considerei amortecimento, e isso lá na física se chama movimento harmônico simples. A solução é uma solução que oscila a vida inteira, né? Nunca vai a zero isso porque não tem amortecimento. Eu não considerei amortecimento nessa equação. Só que lá na física,
As soluções do movimento harmônico simples, vocês veem de outro jeito. Vocês veem assim, amplitude, cosseno de ômega t, deslocamento de fase. Eu não falei amplitude nem deslocamento de fase nessa expressão. Onde é que está isso? Essas duas coisas têm que ser iguais. Como é que eu vejo que isso é igual? E vejam, a maneira que se vê na física é o que se enxerga, a gente enxerga amplitude. Amplitude, no meio disso, que é a minha oscilação, que é o resto da vida, né? Ela vai ser sempre do menos A até mais A. É isso aqui que vai fazer aqui. E o delta é o deslocamento de fase. Significa o quê? Que se eu colocar um ômega em evidência aqui, vai ficar T menos delta sobre ômega. Significa que o gráfico é o gráfico de A cosseno de ômega T, onde T é substituído por T menos delta sobre ômega. Ou seja, o gráfico é deslocado por delta sobre ômega para a direita. Por isso o nome deslocamento de fase. Então, lá na física se enxerga, se dá assim, essa expressão, com quantidades que se vê no movimento. Da matemática, nós obtivemos primeiro uma solução geral, depois usamos as condições iniciais e encontramos isso aqui, onde eu não enxergo, daqui não dá para ver amplitude e nem o deslocamento de fase. Eu vou colocar números aqui para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Bom, primeira coisa que antes disso é achar uma igualdade entre essas duas maneiras de apresentar o resultado. Como é que eu faço isso? Como é que eu enxergo a amplitude? Essa é a pergunta aqui, ó. Como é que eu faço a amplitude e o deslocamento de fase a partir dessa expressão que eu encontrei como solução particular com as minhas condições iniciais? Para isso, eu vou usar uma fórmula da trigonometria que vai me abrir aquele cosseno de A menos B que eu tenho lá em cima, tá? Onde tem deslocamento de fase. O cosseno de A menos B, isso aqui é da trigonometria, aplicando isso a essa expressão aqui da física, eu consigo escrever assim: A cosseno de delta vezes cosseno de ômega t, mais A seno de delta, tá? Veio daqui, cosseno de A menos B. Então, agora eu vou comparar isto com aquela lá em cima. Como é que eu comparo? O que multiplica cosseno de ômega t de um lado, que é o x0, é igual ao que multiplica o cosseno de ômega t na outra forma. Daí sai isso aqui. A cosseno de delta, que está aqui, igual ao x0, que está aqui. Da mesma forma, o que multiplica seno aqui, igual ao que multiplica seno de ômega t aqui. Então, A seno de delta igual a V0 sobre ômega. É isso que eu tenho aqui. Bom, agora eu posso fazer o seguinte. Eleva ao quadrado essas duas igualdades. A2 cosseno ao quadrado de delta, x0 ao quadrado. A2 seno ao quadrado de delta, V0 ao quadrado sobre ômega ao quadrado. Somando os dois, vai ficar A ao quadrado, que multiplica 1, porque é a soma de cosseno ao quadrado de delta mais seno ao quadrado de delta, igual a quadrado disso mais quadrado disso, ou seja, o A é a raiz quadrada. Bom, já achei o A, então. Já sei chegar no A a partir da expressão que eu tenho com as condições iniciais, que é essas aqui que eu tive, a partir das condições iniciais. Já achei a amplitude. E agora, o deslocamento de fase. É só tirar daqui o cosseno de delta, vai dar x0 sobre A, né? E o A já sei calcular. E o seno de delta. Então, pronto, já sei achar o seno, o cosseno e o A. O seno e cosseno do delta e a amplitude. Aqui eu poderia dividir um pelo outro e escrever logo a tangente, mas tem um problema, né? A tangente, ela pode vir de dois arcos diferentes, como a gente já vai ver agora num exemplo. Eu vou fazer agora exemplo com número, para ficar mais claro isso que eu estou querendo dizer. Eu tinha um 9 aqui, né? Vamos agora colocar o x0, vamos botar um número, vamos botar 2, e no v0 vamos botar 3. Aí, com isso, eu consigo achar o C1 e o C2, e vai ficar essa solução aqui. Essa solução, eu fiz um gráfico aqui embaixo. Está aqui o gráfico da solução que eu obtive a partir da solução geral, ou seja, impondo as condições iniciais, e me levou na solução particular. Esse aqui é o gráfico daqui. Mas, a pergunta é, na física se enxerga de outra maneira, se escreve assim, A, amplitude e deslocamento de fase.
como é que eu enxergo a amplitude no gráfico que eu fiz aqui? Onde é que está a amplitude? A amplitude está aqui, ó. Aqui, isso aqui é um pouquinho mais que 2. E aqui também vai até menos 2, alguma coisa. Como é que eu sei quanto que dá? Assim, evidente não é, né? Eu preciso fazer aquela conta que eu mostrei como é que se faz antes. Então, vamos lá de novo. Quero escrever assim, A cosseno de 3t menos delta. Usa a fórmula de trigonometria. Escreve assim. O que tem multiplicando cosseno de 3t de um lado, igual ao que tem cosseno de 3t do outro lado. Então, A cosseno de delta é igual a 2, está aqui. E o outro, o que tem seno de 3t, que aqui é 1, igual a o que multiplica seno de 3t do outro lado, está aqui. De novo, eleva ao quadrado e tira a raiz quadrada. Achei o A. Raiz de 5, que é aproximadamente 2,24. Então, isso aqui, ó, o A é o raiz de 5. Aí sim, mas não sai direto desse 2 cosseno de 3t mais seno de 3t. A gente tem que fazer essa conta aqui depois para chegar no A. E o delta, bom, tira cosseno, tira seno e tá aqui. O que eu disse, só tangente não é suficiente, porque eu preciso saber que quadrante que é. Tangente igual a 1/2, 1/2 é aqui. Isso aqui é o eixo das tangentes, 1 é aqui o tamanho do raio, né? 1/2 é aqui. E tangente igual a 1/2 pode vir deste arco ou deste arco. É primeiro ou terceiro quadrante. No nosso caso, é primeiro quadrante. Por quê? Porque o seno e o cosseno são positivos. Mas eu também poderia vir do terceiro quadrante, onde ambos seriam negativos. Então, no meu caso é primeiro quadrante, então é o próprio arco tangente, certo? O arco tangente, lembra, é de menos π sobre 2 até mais π sobre 2. Então é o próprio arco tangente. Se não, se fosse daqui, eu tinha que pegar o arco tangente e ainda somar π, né? Bom, então, aqui eu termino fazendo o seguinte. Esse gráfico em vermelho é o da solução. E eu enxergo aqui o deslocamento de fase, fazendo o gráfico de raiz de 5 cosseno de 3t, deslocado por, se botar o 13 em evidência aqui, fica 1/3 arco tangente 1/2. E esse 1/3 arco tangente 1/2 é o deslocamento. Essa curva tracejada em azul é o cosseno de 3t vezes raiz de 5. E o deslocamento para dar a nossa solução é justamente, se pode enxergar nesse gráfico que eu fiz aqui. Então, resumindo, a gente sabe como escrever a solução particular a partir da solução geral e sabe como passar para o formato onde aparece o deslocamento de fase e também a amplitude. Vocês podem fazer as mesmas contas, mesmo tipo de conta, para deixar nesse outro formato que é equivalente, tá? Só que aqui é mais. Ou então com seno com menos, ou com seno com mais, vai dar outros deslocamentos, porque é com relação a outras funções, mas o resultado é o mesmo, é uma questão de deslocar para cá ou para lá. Então, são equivalentes as 4 formas. Esse sistema massa-mola é uma equação de segunda ordem que a gente vai estudar bem mais adiante, mas eu queria aqui mostrar para vocês, aqui termina a nossa primeira videoaula, o que eu queria mesmo era mostrar para vocês uma aplicação, né, para motivar vocês e comparando com algo que vocês já estudaram na física, né, esse sistema massa-mola, movimento harmônico simples, é bem conhecido de vocês, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido o que nós vimos nessa primeira videoaula. Depois vocês podem fazer os exercícios que eu deixei ali indicados, refazer os que eu fiz, enfim, e também espero ter conseguido fazer vocês gostarem, verem a importância, né, de estudar equações diferenciais para justamente resolver problemas aplicados depois. Então, aqui terminamos a nossa primeira videoaula. Na próxima videoaula,
A gente não vai ainda resolver analiticamente equações diferenciais, nós vamos ver um outro método, um método gráfico para olhar para as soluções, e também na terceira videoaula a gente vai olhar comportamentos qualitativos ainda sem resoluções analíticas. A resolução analítica vai vir só depois, a partir da quarta videoaula. Bom, então por hoje é isso.